A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos à nossa formação litúrgica. Mais uma vez, vamos seguir o nosso guia litúrgico da CNBB, na página 127, que traz uma pequena colaboração sobre os passos de preparação de uma celebração. Em tempos de pandemia, corre o risco da gente se acomodar. Corre o risco da gente transformar a liturgia mais virtual do que o que ela já era. Então, o risco de preparar menos, o risco de ter menos zelo, menos amor e, portanto, o medo maior ainda é da gente se acostumar com isso. Porque se antes da pandemia, quantas celebrações já eram preparadas de maneira virtual, preparadas entre aspas, então é necessário que a gente guarde o depósito daquilo que é importante e que não pode agora ser engolido pela situação que nós estamos vivendo. Existem diferentes métodos de preparar uma celebração. O importante é que a ação litúrgica seja bem preparada e não improvisada. A eficácia pastoral da celebração aumentará certamente se os textos das leituras, das orações e dos cantos corresponder, na medida do possível, à necessidade, à preparação espiritual e à mentalidade dos participantes. Instrução Geral do Missal Romano, número 352. Mais do que simplesmente tomar conhecimento teórico e técnico dos elementos da celebração, o momento da preparação da ação litúrgica tem por objetivo dispor os ministros a mergulhar na dinâmica do culto ao Pai. É, antecipadamente, colocar-se em clima de celebração dos mistérios cristãos. No espírito de comunhão e participação, é bom que haja diversas equipes de celebração que se revezem cada semana na preparação, para que haja maior unidade. É bom que estejam presentes uma pessoa de cada pastoral, um representante da música, os leitores, os animadores. O ideal é que também, à medida do possível, até o padre, ou quem vai presidir, esteja presente. Preparação remota. Para promover de fato a participação plena, consciente e efetiva, como diz a Sacrosanto Concílio número 14, de toda a celebração na Assembleia Litúrgica, e evitar-se improvisações desagradáveis, deve haver também na comunidade um ministério litúrgico específico e de suma importância, ou seja, uma equipe que se reúne previamente para preparar a celebração. Fazem parte desta equipe músicos, instrumentistas, leitores, motivadores, ministros da acolhida, os que arrumam espaço, quem preside. A reunião de preparação da celebração, para ser tranquila, fraterna e frutuosa, deve seguir os seguintes passos. Passos para quando a gente vai se reunir e preparar uma celebração. Pedir a luz do Espírito Santo. A reunião deve começar, antes de tudo, com a súplica ao Espírito Santo. É Ele quem age na celebração litúrgica, por isso, é a Ele também que devemos pedir as luzes quando nos reunimos para preparar a celebração. Sem Ele, correríamos o risco de estar preparando celebrações cheias de sugestões e criatividade, mas vazias de espiritualidade.
Portanto, iniciar a reunião com uma oração espontânea ou recitada, ou com algum canto ou mantra do Espírito Santo, é fundamental para a preparação de uma celebração com qualidade. Segundo, avaliar a celebração passada. Nada é perfeito. Precisamos ter a coragem de começar a avaliar as nossas celebrações. É o caminho da conversão evangélica. Também nas celebrações, por isso, no segundo passo, faz-se a memória da última celebração em que a equipe atuou, com o objetivo de melhorar as futuras. O roteiro para esta avaliação vai depender muito da equipe, mas ver o quanto foi possível rezar diante dos acontecimentos marcantes da vida da comunidade. A Assembleia sentiu-se envolvida naquela celebração. Os cantos, símbolos, ritos, orações, refrões ajudaram a expressar o mistério do dia. Como se deu a relação entre a Assembleia e a equipe, Assembleia e presidência, equipe e presidência? Houve comunhão de sentimentos, de interesses. Sentimos prevalecer um clima orante naquela celebração. O que ajudou? O que prejudicou? Os ministros e ministras agiram à maneira de Jesus? Como a vida e os acontecimentos importantes da comunidade entraram naquela celebração? Terceiro passo, situar a celebração no tempo litúrgico e na vida da comunidade. Por este passo, baseia-se duas perguntas fundamentais. Qual o mistério que estamos celebrando hoje? Qual a relação desse mistério e a vida da comunidade? Por exemplo, hoje nós celebramos o mistério de Jesus de acordo com o 22º domingo do tempo comum, ou 21º. Traz esta temática no Evangelho, com esse propósito. O que nossa comunidade está vivendo também nesse momento? E depois, ter o cuidado. A celebração é situada na Quaresma, na Páscoa, no Advento, no Natal, no tempo comum, alguma festa de Maria, dos Santos ou de Jesus. Então, se a pergunta pelo mistério que vai ser celebrado, tendo como raiz sempre o mistério pascal de Cristo, mas não para aí. É preciso também colocar as raízes do mistério da Páscoa de Jesus no mistério da Páscoa da gente. Por isso, a equipe recorda também os acontecimentos da comunidade. Quarto passo, a experiência da palavra. Agora se procede à leitura dos textos bíblicos, inclusive corrigindo ou indo ao encontro de palavras que talvez a gente não conhece. Leia e aprofundar. Para tanto se pode perguntar quais os personagens aparecem nesse texto, o que Jesus está fazendo, qual a imagem do reino que aparece, o que há de comum entre o Evangelho e a primeira leitura. Convém ainda perguntar e responder o que a palavra diz para nós hoje. Antecipar aquilo que muitas vezes a gente pensa que é apenas para a Assembleia Litúrgica. Todos nós, antes de chegar para o exercício ministerial de uma celebração, já fomos envolvidos na preparação e também na preparação técnica daquela celebração. Depois, os exercícios de criatividade, à luz dos passos anteriores da vida da comunidade, tempo litúrgico, palavra de Deus, procura-se um exercício de criatividade, fazer surgir ideias para os diversos momentos da celebração, mesmo sem ordem, depois vai organizando. E o sexto, elaborar o roteiro. Em seguida, passando em revista as diversas partes da missa ou da celebração, escolhe-se os cantos, ritos, como é que eles vão ser executados. Sétimo, distribuir os ministérios. Só agora se responde à pergunta: quem faz o quê? E o oitavo, vivenciar as ações simbólicas. Não basta dizer, combinar como vai ser a celebração, como vai ser determinada ação ritual. É recomendável também vivenciar previamente
cada rito que vai ser executado naquela celebração. Que nós possamos nos desafiar, mesmo agora, desse tempo de pandemia, que não seja um tempo para justificar o nosso desamor, o relaxamento em relação à liturgia. Quantas formas existem da gente estar junto? Os aplicativos que estão aí, as leituras comunitárias que estão aí para nos ajudar. Mas que a gente guarde essa formação, seja para esse tempo, seja para a vida litúrgica sempre. Esperamos ter contribuído. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é